abençoado com uma palavra do céu aqui. Pai, obrigado pela tua filha. Obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor tem derramado sobre a vida da tua serva nesse tempo. Obrigado por ter escoltado ela, Pai, em todo o tempo. Em todos os lugares, ela tem sido instrumento do Senhor de justiça e de equidade, Pai. Por isso, Pai, escolta a tua filha mais uma vez nesse lugar. Ela continue sendo instrumento do Senhor, meu Pai, para falar os nossos corações, para falar os corações, dando destino, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós repreendemos, Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor contra a vida da tua filha. Pai, guarda a casa, o esposo, os filhos. Pai, guarda os netos, Senhor, em nome de Jesus. Que seja um tempo novo, Pai. Que a netinha possa usufruir, meu Pai, da tua presença ali. Ô Senhor, guarda a casa. Guarda, Senhor. Guarda a Ana, Senhor, em nome de Jesus. Esconda, Pai, que a tua presença seja real na vida da tua filha, que ela use da autoridade que o Senhor a confiou, Pai, nos lugares que ela colocar as plantas dos pés, que ela corte toda investida maligna, todo levante maligno, que ela corte na autoridade do nome de Jesus, Pai. É sobre essa autoridade que ela está firmada e ela carrega ela. Guarda a tua serva, usa a tua filha mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amados? Ê, Deus lindo. Oso. Que bom esse nosso Deus. Igreja amada. Senhor, quanta responsabilidade é subir aqui. Não é fácil. Mas também é uma honra. Eu nunca deixo de falar quando eu subo aqui. Quanto eu me sinto honrada poder falar essa palavra linda, revelada. Amém? Estou aqui na presença do Senhor. Eis-me aqui, Pai. Usa-me conforme a tua vontade. E eu diminua. O Senhor cresça nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Ó, eu gostei mais dessa aqui. Salmos. Senhor, Ele vem já há uns 15 dias trazendo uma palavra ao meu coração. E vem confirmando isso de uma forma assim, nos pequenos detalhes. E eu falei, Senhor, quando for o momento, o Senhor vai me permitir falar. Mas eu quero que o Senhor confirme, através de detalhes isso. E domingo de manhã eu tive uma confirmação, através da vida da minha nora. E terça-feira eu tive uma confirmação através da vida da minha pastora Luciana. Ela nem sabe. Do nada não, né? Para Deus não tem do nada, né? Deus tem propósito. Eu cheguei na igreja e ela falou assim, Rosana, você faz a parte dos dízimos e ofertas? Falei, faço. Peguei a palavra, fiz a parte dos dízimos e ofertas, saí. Vem a pastora Luciana de cá com um papelzinho na mão. Não entendi, foi nada, tá? Agora eu entendi, de ontem para cá. E mostrou, só virou para mim e falou assim, olha aqui. Apontou com o dedo, gente. Estava escrito assim, Salmo 139, Deus tudo vê. Lembra disso, pastor? Volta, pastor, e senta. Aí na hora o Senhor falou comigo assim, você pediu uma confirmação da palavra e eu te dei. Foi através da vida dela. Tinha nada a ver, assim, Deus faz um negócio impressionante. E eu, ontem, quando o pastor me direcionou a palavra
eu comecei a orar. Falei, Senhor, o que o Senhor quer falar à tua igreja? Que eu sempre peço isso ao Senhor. Porque a gente sobe aqui não é para falar de nós. É para levar aquilo que o Senhor preparou para o povo dele. Eu não tenho nada de bom para oferecer. Tem nada, como diz nossa amiguinha Sam, eu aprendi isso com ela há anos, né? Aqui não tem nada de interessante em mim. A única coisa interessante que tem aqui em cima é a presença de Deus. E é sobre essa presença que o Senhor me mandou falar. Aí o pastor veio cá e começou a pregar a minha mensagem, antes também sem saber, porque o Senhor queria falar sobre presença. Então nós vamos abrir a palavra no Salmo 139. Vamos nos ater aos versículos 7 a 12. Mas esse salmo, ele é profundo. Pastor Hernandes Dias Lopes, eu gosto muito de ouvir Pastor Hernandes, né? Ouço muito. Se existe uma referência hoje para mim, em termos de sermão, pregação, eu admiro aquele homem. Então, ele fala assim que esse Salmo 139, ele é uma das pedras mais preciosas do saltério, que é Salmos, a coleção, né, de cânticos, de adoração e de louvor ao Senhor. E nós vamos ler esse salmo maravilhoso. Mas vamos pegar aqui, 7 ao 12, tá? Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia eu fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Aleluia. É o salmo do nosso poeta Davi. Maravilhoso. É um dos salmos para mim, na verdade não só salmos, é um dos textos mais profundos das Escrituras, que vem falar a respeito de relacionamento, intimidade, presença entre Deus e o homem. E Davi, quando ele escreve esse salmo, a gente percebe aqui, Davi, eu estava estudando e falei com o Clebson assim, amor, esse Davi, meu pai, esse Davi, ele é demais, gente. Por isso que ele foi um homem segundo o coração de Deus, pastor Tom. Ele é maravilhoso. Davi escreve esse salmo como alguém que foi levado a olhar para dentro de si e, na verdade, perceber ali uma verdade muito poderosa. Qual é essa verdade? Deus conhece tudo. Deus vê tudo, pastora. E Ele está presente em todos os lugares. Então o Salmo 139 aqui, na verdade ele vai aqui nascer de um coração, né, um homem segundo o coração de Deus, que descobriu que a presença de Deus, ela apenas não nos acompanha, mas ela vai nos sondar, ela vai nos alcançar. Essa presença, ela vai também nos confrontar, nos sustentar, nos proteger e nos guiar pelo
caminho eterno. Tem um livro do pastor Hernandes Dias Lopes, que eu leio muitos livros dele, que ele fala aqui que nós somos, nesse livro ele fala assim, que nós somos, entre aspas, né, encurralados pela presença de Deus. Por que encurralados? Porque não tem escape. Esse nosso Deus, ele é inescapável, não tem como fugir da presença do Eterno. Não tem como fugir desse Deus, porque foi esse Deus que teceu a nossa vida ainda quando estávamos lá no ventre de nossa mãezinha. Então essa verdade, né, ela deve trazer uma paz, mas ela também deve trazer para nós, enquanto igreja do Senhor, uma consciência da necessidade de santidade, visto que Deus conhece até os segredos mais ocultos da nossa alma. Ninguém consegue esconder nada de Deus. Então esse salmo, ele vem trazendo aqui 3 atributos de Deus, que ele vai falar da onisciência, da onipresença e da onipotência. O que é a onisciência? É o conhecimento, né? Deus, ele sabe todas as coisas. Nada surpreende a Deus. Por quê? Porque ele detém todo o conhecimento. Isso é onisciência. E hoje nós vamos nos ater mais a esse atributo que eu vou falar agora, que é a onipresença. Que é, Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Não existe nenhum lugar onde Deus não se faz presente, onde Ele não esteja. E o Senhor, a presença desse poderoso, ela não está limitada por distância, por espaço, por tempo, por ambiente, por circunstância, por nada. E também tem o atributo aqui que ele vem tratando da onipotência, que é o poder de Deus sobre todas as coisas. Sobre a criação, sobre os homens, né? Sobre as trevas, sobre a morte, sobre a doença, sobre qualquer circunstância. Tudo, qualquer coisa que tente se levantar contra a vontade do Senhor. Então hoje nós vamos nos ater um pouquinho aqui mais sobre a onipresença de Deus, porque o Senhor tem me falado muito fortemente a respeito da presença dEle. E eu quero agora, caminha comigo na palavra. Versículo 7. Davi fala assim: por onde poderia eu escapar do teu espírito? Por onde poderia eu fugir da tua face? Né? Tem textos que falam da tua face. Na verdade aqui Davi, ele não está dizendo assim, Deus, onde o Senhor está? Não é isso que ele está colocando aqui para nós. Ele está dizendo assim, existe algum lugar onde o Senhor não esteja? Não existe. A presença de Deus, ela nos alcança onde ninguém mais nos encontra. Na verdade, a presença de Deus, ela não é uma visita, né? A presença de Deus, ela é o ambiente onde nós vivemos. Tudo tem que manifestar a presença de Deus. A presença de Deus, amada igreja, ela não começa ali quando a gente vai orar. Ah, eu vou orar e a presença vem. Não, é essa oração nossa, ela vai abrir os nossos olhos, né? A nossa oração
vai abrir os nossos olhos para que nós possamos, ali naquele momento, contemplar a presença que já estava ali. Então é como o ar, né? A gente não fica o tempo todo lembrando do ar. Mas você respira, não respira? Ninguém fica o tempo todo lembrando. Peraí, tem ar. Peraí, eu preciso respirar. Ninguém. Só que a gente sabe que o ar está ali. Porque nós estamos respirando. Se a gente parar de respirar, nós vamos morrer. Não é assim? Isso mesmo. Né, Valentina? Então, é assim, amados, é a presença de Deus. Na verdade, ela é invisível aos olhos, mas ela é essencial para a nossa vida. Não tem como viver sem a presença. A presença de Deus, ela é a base da nossa existência. Se você abrir a palavra, lá em Atos, no capítulo 17, no versículo 28, você vai ver ali uma declaração do nosso querido, amado apóstolo Paulo, onde ele fala que nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Não tem como viver sem ele, igreja. Não tem como mover sem ele, igreja. Não tem como existir sem ele, igreja. Nós nos movemos, nós existimos, nós vivemos, por causa dele. É por causa dele. E essa presença dele não é uma presença frágil. Essa presença dele que ela não é limitada, ela não é territorial. Essa presença não depende em momento algum do nosso estado emocional. A presença do Senhor, ela é mais alta do que o céu, ela é mais profunda do que o abismo. Está falando aqui. E eu achei tão interessante, né? Quando ele fala, eu nunca tinha parado para pensar aqui, que ela é mais rápida que a alvorada, que ela é mais forte que as trevas. Aí eu falei, mais rápida do que a alvorada, Senhor. O que Davi quis dizer com isso? Mais rápida do que a alvorada. E eu fui pesquisar. E aí eu fui descobrir que a luz, a gente já sabe disso, né? Mas por que ele fala isso? Essa analogia aqui, né? Porque a luz, ela se move rápido. O amanhecer, ele rompe rápido. Mas ainda assim, a presença de Deus é mais rápida. De vez em quando, eu gosto muito de contemplar a natureza. Muito, muito. Quem gosta, eu aprendi a contemplar as maravilhas do Senhor. Porque eu não sabia valorizar isso. E através de muito sofrimento, o Senhor me ensinou. Que a gente precisa aprender a contemplar os detalhes. Tudo aquilo que Ele criou para nós. E assim, lá da minha casa tem uma visão muito bonita. Lá da minha sala, da cozinha. Às vezes eu estou lavando vasilha e eu fico contemplando. E esses dias que eu... assim, não estou muito bem de saúde, né, o Senhor, eu estou convalescendo, já estou curada em nome de Jesus, mas ainda estou, assim, tomando medicação, que ainda está mexendo um pouquinho comigo, eu estou perdendo o sono, porque eu estou tomando Predsim muito forte, e ele tira meu sono, pastor, não tira do senhor não? Porque me tira o sono, me deixa em estado assim, eu fico terrível com aquele remédio, eu evito tomar, mas não tem como, eu tive que tomar. Então, o que acontece? Eu fico lá olhando, e às vezes quem me segue nas redes sociais vê lá, né? Que eu posto, pôr do sol. Gente, questão de 1 minuto. Se eu demorar 1 minuto, enquanto eu passo um café, já saiu, já sumiu. Então, é tudo muito rápido. É por isso que Davi fala. A presença é mais rápida do que a alvorada. Então, é tudo muito lindo. A Bíblia, ela é cheia de coisas tremendas, de revelações. E quando ele fala de trevas aqui, é porque trevas, elas trazem sensação de vulnerabilidade. Então, o que a gente tem que entender? Que antes que a gente perceba Deus, Ele já está nos sustentando.
habitando. Antes que a gente consiga sentir Deus, nós já estamos sendo cercadas por Ele. E antes que a gente busque a Deus, Ele já está presente. Quando a gente vive assim, entendendo essa preciosa presença, a nossa vida é plena. É dessa forma que acontece. Se você for observar, né, como que funciona essa questão da presença de Deus, é só você lembrar de Jacó. Jacó, ele descobriu isso num momento, né, lá em Betel, quando a Bíblia fala que ele teve aquele sonho ali com a escada, que ligava a terra ao céu. Isso está lá em Gênesis 28, no capítulo 16, que ele fala assim: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. O Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Foi uma declaração linda de Jacó, ali em Betel, quando ele descobriu que a presença do Senhor estava ali, mas ele nem sabia. Foi naquela experiência ali. Então nós precisamos entender a respeito dessa presença. A presença de Deus, ela vai alcançar o alto e o profundo. Está aqui. Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também estará lá. Então ele fala isso. Lá no céu, outras aqui palavras, né? Outras traduções vêm falar de abismo, né? Então ele fala exatamente isso, do alto e do profundo. Se eu subo aos céus, lá está. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Então ele está em todos os lugares. E aqui Davi usa dois extremos, né? O céu, ele vai representar o quê? O lugar mais alto. E o abismo, o lugar mais baixo. É como se ele dissesse assim: se eu estiver lá no auge, Deus está comigo. Mas se eu estiver lá no fundo, lá no poço, Ele também está comigo. A presença do Senhor está lá. E essa é uma verdade poderosa, igreja. Deus não está presente apenas nos montes, mas Ele também está presente nos vales. É isso que ele quis dizer. Esse mesmo salmista, esse mesmo poeta, ele disse lá no Salmo 23 sobre isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele está comigo. Tu estás comigo. Então o vale aqui não desapareceu, mas ele disse que Deus estaria com ele no vale. O nosso vale não anula a presença de Deus. O nosso auge não anula a presença de Deus. Porque para estar lá em cima, tem que estar com a presença de Deus. Senão não compensa. Moisés falou: se não for para você ir comigo, eu não vou. Não nos deixa aí, né? E quando a gente está lá embaixo, passando pelos desertos, pelos vales, Ele também está conosco. E nós precisamos entender: o Senhor está conosco, Jana, no dia da vitória, mas Ele também está com a gente no dia da angústia. Ele está com a gente aqui nessa igreja, num culto cheio, mas Ele está conosco lá no nosso quarto, no secreto, quando as lágrimas, elas rolam. E só nós e essa presença sabemos o que está acontecendo conosco. O Senhor está conosco. Essa presença está conosco na celebração, mas ela também está conosco naquele choro silencioso, que às vezes nem sai, né? Às vezes nem sai. Você nem consegue, você chora por dentro.
Ele está conosco na força, mas Ele também está conosco quando nós não conseguimos sequer erguer a nossa cabeça. Esse Deus, essa presença, ela não escapa. Não tem como fugir dela. A presença de Deus não apenas nos encontra, ela nos conduz e nos ilumina. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de me guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, me encobrirão, até as próprias trevas não te serão escuras. É muito lindo. É muito lindo. E uma coisa interessante é que a presença de Deus, na verdade, ela não é uma presença passiva, né? Ela não é uma presença que apenas observa. Ela guia. Está escrito aqui na palavra. Ela sustenta. Ela segura. Ela nos corrige, nos confronta, mas ela nos conduz. Eu falei aqui de Moisés, né? Porque Moisés, ele entendeu isso de uma forma muito profunda. Quando lá em Êxodo, ele fala que se, né, a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Na verdade, amados, Deus não tirou o povo do Egito, jogou e disse assim, agora vai para a terra de Canaã. Vai para a terra que eu te prometi, mas vai sozinho. Vocês se virem. Deus não fez isso. A palavra de Deus fala que Deus foi com eles. E ele estava, durante o dia, numa nuvem. E durante a noite, numa coluna de fogo. Moisés entendeu que ele não queria apenas a terra prometida. Moisés entendeu que ele queria a presença. E nós precisamos entender isso. Muitas das vezes, a gente quer uma coisa, mas a gente não busca a presença. Eu já quebrei tanta cara, gente, por causa disso. Vocês não têm noção. Já quebrei muita cara até eu entender que eu não era nada sem a presença do Eterno na minha vida. E hoje eu falo o contrário. Falo, Senhor, eu não quero estar. Eu falo igual Moisés. Se a tua presença não for comigo, eu não quero ir. É em lugar nenhum. Não tem mamon nenhum que compre a presença de Deus na minha vida. Não tem dinheiro nenhum que valha mais do que a presença de Deus na minha profissão. Não tem nada que valha mais do que a presença de Deus quando Ele me chama para estar aqui nesse altar. E Ele conhece meu coração. Ele sabe. O que eu estou falando isso aqui com o mais profundo do meu coração. Deus me conhece. Eu falo isso diante dEle, com temor e tremor, porque Ele sabe. Nada disso aqui para mim é vaidade. É honra. É honra pela presença do Senhor. Ah, Deus lindo, né? Uma promessa sem presença vira peso. Uma promessa sem presença vira peso. Eu falo porque eu já vivi isso. Uma conquista sem presença vira vaidade. Uma conquista sem presença de Deus vira vaidade. Uma porta aberta sem presença vira um perigo. Um ministério, presta atenção, amados. Um ministério sem presença vira performance. E uma vida sem presença, ela vira sobrevivência. Não tem como ter plenitude de alegria sem a presença do Senhor. Você não consegue, Gabi, você não consegue, Fabi.
Eu olhei para a Gabi e falei: Fabi, não tem como, tem delícias de alegria. Delícias de alegria, amados, é só na presença do Pai. Só na presença dEle. Sem a presença dEle a gente apenas sobrevive. E eu falo uma coisa, igreja, com vocês. Já houve épocas na minha vida que eu apenas sobrevivi. Porque eu queria fazer as coisas sem a presença do Eterno. Mas não tem como fugir dele. Moisés aqui, a gente está falando de Moisés aqui agora, né? Ele sabia que o diferencial, na verdade, ali no povo de Deus, não era a força do exército, né, de Faraó, aquela força militar que estava ali. Não era a quantidade de pessoas, não era a estratégia humana. O diferencial ali era o Deus conosco. Aquele que falou comigo: Moisés, vai. O eu sou está te enviando. O eu sou vai te conduzir. O Deus conosco é esse que vai te entregar a promessa. Entregar para esse povo. Então a gente precisa entender. Aquilo, Davi disse aqui, aquilo que me impede de ver, não impede, na verdade, a Deus de enxergar. É quando ele fala aqui, ó: mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, eu verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Né? É muito linda. A presença de Deus, ela atravessa aquilo que ninguém mais consegue enxergar. Então aquilo que aonde você olha e não enxerga saída, né? Na verdade, para Deus tem saída. Ele enxerga. Quando você não está entendendo o seu processo, quando você não sabe como prosseguir, amados, à noite, as trevas, ela não confunde nosso Senhor, não. Ela não confunde essa presença, não. Deus não perde o controle de nada. Deus não perde, pastor Fernando, o controle quando a gente perde a clareza. Ele não perde. Você vê trevas, ele vê luz. Você vê noite, ele vê dia. É tudo para ele a mesma coisa. Deus não perde o controle quando nós perdemos a clareza. Não esqueça disso. A minha noite, os meus vales, os meus problemas, eles jamais vão diminuir a visão de Deus. Eles jamais vão enfraquecer a luz de Deus. E para finalizar, eu quero dizer o seguinte, que a grande mensagem desse salmo, e que o Senhor trouxe ao meu coração o tempo todo, aquilo que me inflamou por dentro, e aquilo que está latejando até agora no meu coração, é a mensagem de que eu nunca estou fora do alcance de Deus. Nós nunca estamos fora do alcance de Deus. A nossa segurança, na verdade, ela não está no fato da gente entender tudo, da gente controlar tudo. Mas ela está no fato de que Deus está conosco. Quero convidar a igreja para ficar de pé. Ah, Jesus. O Senhor não nos perde de vista. O Senhor não nos perde de vista. O Senhor não se confunde com o nosso processo. O Senhor jamais se afasta de nós por causa da nossa fraqueza. E o Senhor jamais desiste de nós por causa da nossa noite. Porque a nossa noite para Ele é dia. Igreja, que essa palavra, ela venha trazer para a vida de vocês a mesma certeza que ela trouxe para a minha vida. A mesma certeza que
que ela trouxe para a minha vida. De que não interessa o que está acontecendo, o que vai vir a acontecer, o que já aconteceu. O que interessa é que o Senhor está conosco. O que interessa é que a presença dEle jamais nos abandona. Ainda que seja para nos corrigir, ainda que estivermos no vale, ainda que estivermos na nossa escuridão, o Senhor está ali e Ele nos vê. Que Deus nos abençoe nessa noite e que a presença do Senhor ela seja constante sobre a igreja Orvalho Church, sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos pastores, dos nossos apóstolos, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Tem alimento que é alimento, né, irmãos? Meu Deus, como nós estávamos precisando de alimento. E alimento é a palavra. Como que nós precisamos entender isso nesse tempo? O alimento é a palavra. Alimento não é profecia. Alimento não é recado. Alimento é a palavra. Meu Deus. É a palavra rema que nos alimenta. A Rosana tem vivido essa presença. Ainda quando os meus ossos estavam em formação, o Senhor me via. Ele está te vendo em todos os lugares. Ele te vê. Ele vê as suas angústias, Ele vê as suas lágrimas, Ele contempla o seu coração. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, por aqueles que estão assistindo, essa quantidade de pessoas que estão assistindo online aí. Obrigado, Senhor. Toca neles aí também. Essa presença que está aqui, está aí com eles, em nome de Jesus. E você possa meditar nesse salmo, viver essa presença nessa noite, nessa madrugada, em nome de Jesus. Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez aqui nessa noite, Senhor. Continue a fazer em nome de Jesus. Que você tenha o melhor restante de semana da sua vida. Domingo, 9 horas da manhã, nosso CBD, nós vamos finalizar 1 Coríntios. Convide alguém para estar aqui conosco, vai ser um tempo tão especial. Nosso primeiro culto às 10 horas da manhã, nosso segundo culto 6:30 da tarde. Convide alguém, vamos praticar o Evangelho, vamos ser partes da grande comissão. Pai, obrigado por essa casa, obrigado por esse tempo tão especial. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e todos dizem: Deus abençoe a todos, até domingo.